Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nosso diácono, nossos ministros, cerimoniários, coroinha e liturgia, amados irmãos e irmãs, presentes na nossa caminhada está a palavra de Deus que nos orienta e nos forma. Temos vivido nesses finais de tempo a mensagem da volta do Cristo, estarmos vigilantes. Não basta apenas também a vigilância, mas é necessário apresentarmos os frutos da nossa fé. É o que o Senhor nos chama. O amor que somos chamados a viver está em todo momento. Amor à santidade, amor à vida da aliança, amor aos nossos sonhos, amor aos nossos irmãos. Toda forma de amar o Senhor nos mostra como um dom. E esse dom é reconhecido a partir do momento em que eu entendo que eu não fui em nenhum lugar para comprá-lo. E como que você adquiriu este dom, esta graça? Então nós entendemos que de Deus veio, e se de Deus veio, eu também correspondo em responsabilidade, compromissos para com Ele, já que Ele irá me mostrar qual é a parte que me cabe em seu reino. É claro, estamos aqui a entender que tanto eu como o Senhor queremos ir para o céu. Eu entendo que sim, mas o que é o céu para nós, se nós não buscamos em nossas perspectivas, em nosso sonho? O cristão, ele é bem diferenciado, porque ele olha para o futuro e vê em seu futuro seus projetos humanos sendo concretizados, como também os projetos da eternidade. E é por isso que nós aguardamos a bendita morte, porque nela está toda a razão de não temer, mas de esperar a graça eterna. Não sei se vocês ainda compreendam, mas nós estamos aqui porque nós fomos expulsos. Nossa humanidade constituída pela criação de Adão e Eva, eles foram expulsos da onde, meu filho? Da terra. Da terra? Não. De onde Adão e Eva foram expulsos, gente? Do paraíso. Nós deveríamos estar lá. Você devia estar lá. Mas por que nós não estamos? Porque foi expulsos. E portanto, quando Jesus vem, o que ele fala? Eu sou o caminho. Caminho de quê? De retorno. Ele é o caminho de retorno.
E eu às vezes não entendo que retorno é esse. Mas por quê? Porque você está vivendo como um pagão. Você está vivendo não como uma perspectiva cristã, que está ao mesmo tempo usufruindo de todas as graças de Deus, mas também estamos direcionados à vida eterna. Essa vida que o Senhor mostra na cruz para nós como o símbolo da vitória. A vida eterna é aberta para os corações que creem, e por isso ele se apresentou perante testemunhas com a ressurreição, assegurando que não devemos temer. Com isto, amados irmãos, o Senhor, que é o caminho, nos mostra retornar à casa em que deveria ser nossa, a Jerusalém Celeste, é essencial para quem busca, quem quer. Colocando exemplos concretos na nossa vida, tudo o que nós almejamos somos capazes de buscar, do contrário nós não buscamos. Para que você está rezando? Para que você está vindo à missa? Vamos olhar para uma questão pessoal e necessária, porque vemos em Deus aquele que pode tudo em mim. Ok, mas mesmo assim você não atingirá a eternidade. Quando hoje no Evangelho, aquele cego, ele se deixa ser conduzido quando Jesus fala: a tua fé te salvou. Até então, reconhecendo apenas Jesus de Nazaré como um profeta, queria sua cura física, projetos de nossos sonhos, que no momento talvez não seja para uma saúde, mas que seja para concretizar algo que eu sonho. E o Senhor vai te perguntar: é isso que você quer? Sim, eu quero. Mas o Senhor nos dá muito mais do que nós pedimos. E o que Ele ofereceu àquele cego, além daquela cura, foi a vida eterna. Quando Ele falou: a tua fé te salvou. E ele se encontra agora curado e presente no reino do Senhor. Diferente daquela outra passagem que nós ouvimos, os 10 leprosos, quando somente um volta e Jesus fala: cadê os outros 9? Não foram os 10 que foram curados? Porque só este retornou para reconhecer a graça de Deus? Pois bem, vá, apresente ao sacerdote as oferendas apresentadas pela tua cura, porque tua fé te salvou. Dos 10, somente um foi considerado digno da pertença do reino. Os outros ficaram no mundo e morrendo caíram no inferno. E você? Quando nós olhamos para a vida que o Senhor há de ditar, que é um mundo sem lágrimas, sem dor, sem morte, de uma alegria perfeita, não seja essas palavras apenas como palavras em nossos ouvidos, mas seja como certeza em nosso coração, de uma convicção que me proporciona rezar
firme, receber as graças que a Eucaristia me concede, receber e ir em busca do perdão através do sacramento da reconciliação, para que não só eu possa estar a receber o Cristo, mas como também a oportunidade de viver a eternidade. Jesus oferece o seu reino, e aquele cego do Evangelho, ele passou a seguir o Senhor, apesar dos contratempos, onde as pessoas pediam para que ele se calasse. No mundo, não só pessoas, mas demônios também estão trabalhando para que você se perca e não encontre o Senhor. Mas a perseverança que aquele cego teve de gritar mais alto, porque algo no mundo estava impedindo dele chegar a Jesus. Na sua vida, quantas coisas impedem de chegar a Jesus? Quantas coisas são colocadas, quantas situações, quantas coisas que nós deixamos prevalecer apenas o humano, deixamos que o pecado reine, deixamos que projetos sobrepõem o amor de Deus. São vozes que impedem de fazermos a experiência com o Senhor. Daí a necessidade de não desistir. Ele, vendo que havia aquela dificuldade, gritou mais alto, até que Jesus ouviu. E aí nós dizemos: que grande é a misericórdia, porque quando o Senhor ouviu, Ele disse: trazei-o. O Senhor não deixa que nenhum daqueles que clamam por Ele no vazio. Ele não deixa. E mesmo contra as vozes do mundo, tudo que pode vir contra você, mas se o Senhor ouve a sua voz, você chegará até Ele. A primeira coisa que nós precisamos é de chegar ao Cristo. E nessa chegada, amados irmãos, nós encontramos uma profunda pergunta em que o Senhor hoje nos faz, que não é apenas para a nossa necessidade física, mas Ele nos pede: você é capaz de testemunhar a sua fé por mim? Porque hoje nós estamos vivendo que é o testemunho da fé. Vamos encontrar na primeira leitura, o livro dos Macabeus, um problema que está acontecendo no século IV a.C., em que o rei, ele dá um decreto para banir toda a religião de Israel. E aí surgiu um grande grupo que foi contra este rei, e obviamente muitos morreram. Mas morreram por quê? Por causa de uma fé. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo, depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observância da lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros, preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E, não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. É nessa ocasião que nós encontramos a família dos Macabeus,
livro narrado hoje. Essa família que se levanta como um exército para combater a abominação que foi instaurada no templo de Jerusalém. Oferecidos sacrifícios aos ídolos, e ali os macabeus soldados combatiam a idolatria pagã que estava dominando todo o povo. E a mensagem é: somos capazes de entregar a nossa vida pela fé em Cristo? Devo pensar, e pensar sem se apegar à família, às coisas do mundo, a esposo, a esposa, a filhos, porque quem estiver apegado não conseguirá viver a eternidade. E aqui não é competição de amor, é a gente saber distinguir o que é o amor de Deus e o que é o amor que somos chamados ao comprometimento. Porque às vezes nós queremos outras pessoas confundirem que diante de uma competição, que amar a Deus é simplesmente deixar de amar o restante. Não é isto, é o contrário. O amor tem todo o seu lugar. O amor de esposo não é o amor de uma mãe para com um filho. O amor de com um filho não é o amor que você tem aquele objeto de valor que você tem em casa. E o amor com que você tem a todas as coisas que você guarda e cuida não é o mesmo para que com Deus. E se a gente ama de forma a cuidar das coisas do mundo, onde está o amor de Deus? Ele não está, porque ele não é amado, e portanto os outros sobressaem. Daí Jesus dizer que será impossível você conseguir o reino, porque o amor que é conferido a ele não está sendo amado. Às vezes a gente quer, não é, pegar e confundir diante de um sentimento e mostrar que eu não tenho essa capacidade. É aqui que Jesus nos mostra qual é o mandamento primeiro, que a gente amar a quem deve, e este amor é o que considera quando ele diz: dê a César o que é de César e a Deus o que lhe pertence. Então nós não podemos aqui entender que se eu deixo de amar a Deus, eu vou apenas na expressão de viver uma frase por ela própria, de um significado, sem o compromisso e a responsabilidade. Ah, sim, Jesus é o meu Senhor e pronto, acabou. Mas não há amor. Então são palavras. Nem aquele que diz Senhor, Senhor poderá entrar no reino dos céus, porque só são palavras, não é carregado de atos, de dedicação, que o próprio amor gera: segurança, correspondência, cuidado, proteção, amparo, doação e toda forma de entrega da sua própria vida. Então a primeira leitura mostra que o amor verdadeiro é aquele que consegue se entregar totalmente. Jesus vai em outras passagens relacionar esse amor como um de esposo e esposa, quando se entregam e são capazes de vencer o mundo e qualquer coisa por causa deste amor. Sim, esse é o amor verdadeiro, é o amor para que nós devemos ter para com Deus. Agora diferente, amando sobre a questão ágape, um amor que pertence a Ele. Com isso, pertencendo então à graça do reino,
pedimos a intercessão da Mãe, aqui com o título de Nossa Senhora das Graças, para que nos agracie cada vez mais a nos fortalecer e amparando nas nossas dificuldades, a fim de que possamos estar firmes na fé, para testemunhar esta fé com todo o ardor e entender que a graça que o Senhor me dá para todas as minhas necessidades, eu tenho a mesma graça para entrar no céu. Agora, se eu não utilizo, é porque eu não quero. E se não quer, não reclame do inferno, por favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.